Afinal de contas, por que estou aqui? Esse é o tema da primeira semana. Os 7 primeiros capítulos tratam dessa questão, a grande questão ontológica, a questão do ser. O que é que significa a minha vida? Será que eu estou aqui por acaso? Será que eu sou apenas um pedaço de poeira cósmica? O que nós estamos fazendo neste mundo? Primeiro passo é crer. Primeiro passo é crer. Porque se você não crer, nada faz sentido. Aliás, um filósofo ateu disse exatamente isso. A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida não tem sentido. Se você não acredita que Deus existe, a vida simplesmente não tem sentido. Como ele não acreditava na existência de Deus, Bertrand Russell não acreditava, portanto ele se transformou num pregador do niilismo. A vida não faz sentido, não adianta nada, a náusea e se mata logo. E aí, justamente, ele propunha a eutanásia e essas coisas assim, porque a vida não faz sentido mesmo, né? Mas aí que está uma diferença. Ele podia não crer na existência de Deus e, portanto, reconhecia filosoficamente que a vida não tinha sentido nenhum, mas nós cremos na existência de Deus. Então a vida, sim, ela pode e deve fazer sentido, mas não pode começar na criação, tem que começar no Criador. Por isso que o primeiro passo da jornada é que tudo começa com Deus. Essa foi a leitura do primeiro dia, ou será a leitura do primeiro dia de quem começar amanhã, né? Não tem problema, algumas pessoas só tiveram acesso ao livro hoje. Problema nenhum. Tudo começa com Deus, não começa com você. Por isso, Colossenses 1, de 15 a 16. Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus você não consegue ver, mas Jesus nós vemos. Não vemos em pessoa, mas vemos pelos relatos do que ele fez. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, tanto umas quanto outras, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Onde você tem buscado o sentido da sua vida? Aí não busco não, eu só vivo. Mas aí não faz sentido, porque se o nome da campanha é Jornada em Busca do Sentido da Vida, eu imagino que você esteja em busca do sentido da vida. Eu, pelo menos, estou. Alguém está também? Ou só eu? Estamos caminhando juntos, não? Eu imagino que você veio para cá, porque você está nessa jornada também. Onde você está buscando? Pare e pensa um pouquinho. Onde você tem buscado sentido para a sua vida? Eu posso começar dizendo para você onde você não deve buscar o sentido da sua vida. Na sua realização pessoal, na sua paz de espírito, na sua felicidade, nos seus sonhos e aspirações. Ué, mas isso é errado? É errado ter sonhos, aspirações? É errado querer ter paz de espírito? É errado querer ser feliz? Não, absolutamente não. Eu não estou dizendo isso. Tudo isso é bom. Mas quando você busca o sentido da sua vida nessas coisas boas, a sua vida não tem sentido, porque você não foi criado para ser feliz. Se você fizer aquilo para o que você foi criado, então você será feliz. Ser feliz não é alvo, é consequência. É o que acontece quando você realiza o seu propósito, a razão de ser para a qual você existe. Então, inverte-se as coisas, busca-se o sentido nas consequências e não
nas causas. Tudo começa com o Criador, não com a criatura. Você não nasceu para satisfazer seus próprios desejos. Você nasceu para satisfazer o plano de Deus. Nós não acabamos de ler aqui que Ele criou todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis? E leremos daqui a pouquinho, que Ele as criou antes da fundação do mundo. Ele as planejou. Quando Deus criou as coisas, já estava tudo planejado. Tudo que iria acontecer já estava planejado. Ele só colocou em prática. O relógio já tinha recebido corda. Ele só apertou o botão. Vamos chegar lá. O problema da busca pelo sentido é quando a fazemos no lugar errado. Eu vou dar uma dica do lugar errado. Meus sonhos, minha realização, minha família, o que eu quero ser, o que eu deveria fazer, não é por aí. Não é esse o caminho. Então vamos a essa passagem bíblica que está em Efésios, capítulo 1. É uma passagem um pouco longa, então serão 3 transparências aqui, mas eu gostaria que você lesse essa passagem junto comigo, porque nós vamos usar essa passagem como uma espécie de mapa, que vai nos orientar por onde caminharemos hoje à noite. É o mapa desse tema. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Vamos juntos então? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Voltando ao primeiro versículo, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, o primeiro guia de orientação nessa nossa busca pelo sentido primeira orientação está aqui. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A questão não é você, a questão é Ele. E Deus já pensava em você muito antes de você existir. Ele já sonhava com você, já planejava a sua vida antes do mundo existir. Antes que o Big Bang acontecesse, você já estava nos planos de Deus. É o que essa palavra está nos dizendo. Tudo foi criado nele, escolhido nele, antes da criação do mundo. O propósito de Deus para a sua vida, portanto, é anterior à própria vida. E aí, logo em seguida, ele diz: para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A sua identidade, ela está, nesse versículo, ligada não ao que você faz, não à família terrestre em que você nasceu, à sua profissão. Não. A sua identidade está ligada a Deus. Você é um filho amado de Deus, como nós tanto repetimos lá no Celebrando a Transformação, um ministério que temos aqui nessa igreja, um ministério de passos, em que buscamos o autoconhecimento. E lá descobrimos, a primeira grande revelação que temos é que não importa o que eu seja ou o que eu faça, importa que a minha identidade não depende do que eu sou ou do que eu faço.
A minha identidade depende de quem Deus é e do que Ele fez por mim. Então, eu sou um filho amado do Senhor. Filho adotado, é verdade. Eu estava afastado dele, porque o meu ancestral se afastou dele, e com isso, a minha família, a nossa família humana está toda afastada. Nascemos afastados de Deus. Mas aí vem Jesus e nos reconcilia com Deus. Voltamos a fazer parte da família da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, somos adotados como filhos na família de Deus, juntamente com a Trindade. Essa é a nossa identidade e o nosso propósito de vida: viver um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse relacionamento tem um propósito em si mesmo, ele tem um fluxo para louvor da sua gloriosa graça. Nós existimos não para sermos felizes, até podemos ser felizes, mas existimos para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. Esse é o propósito da nossa vida, que é muito maior do que nós mesmos, porque ele vai prosseguir pela eternidade. Nosso corpo acabará. Um dia, nosso coração vai parar de bater. E essa casca vai ser enviada ou para baixo da terra, ou para um crematório. Mas a essência do nosso ser, não. Ela permanecerá. Mas permanecerá onde? Essa é uma questão que temos essa vida inteira para responder. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz que todo aquele que o receber, o Cristo, a palavra que se fez homem, que se fez carne, todo aquele que o receber será adotado na família de Deus. Então você tem que receber Cristo, por isso está escrito: por meio dele, por meio de Jesus Cristo, nos tornamos filhos. Somos adotados, somos reconciliados com Deus. Se você o recebe, você é adotado, você passa a ter um relacionamento com o Pai. E nesse relacionamento você vive para o louvor da sua gloriosa graça. É disso que essa jornada se trata. Nós temos aqui um mapa. Então, Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6, nos mostram um mapa do que a vida se trata. Portanto, a primeira realidade espiritual que nós tiramos disso, o segundo passo da nossa caminhada, é que você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto de uma tabela mal calculada. Já ouviram isso? Foi falha na tabela. Depois pergunta para alguém mais velho do que você o que é isso. Hoje em dia não se usa mais isso, não sei, de repente ainda usa. Você não é um acidente, você não é um erro, você não é fruto do acaso. Deus planejou a sua existência antes da fundação do mundo, antes que Ele criasse todas as coisas. E digo mais para você: o propósito de Deus na sua vida se cumprirá, pelo menos era o que acreditava o salmista. No Salmo 138, primeira metade do versículo 8, ele diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Nós temos que afirmar isso em nossas vidas, nós temos que crer nessa realidade espiritual. E aí eu lhe pergunto: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se nós cremos que Deus cumprirá o propósito dele em nossa vida, se você crê que Deus cumprirá o propósito dele na sua vida, eu lhe pergunto: qual é o propósito de Deus na sua vida? Você sabe responder? Talvez lá no grupo pequeno você tenha oportunidade para fazer isso. Qual o propósito de Deus na sua vida? Pergunte-se isso. Não sei. Eu diria que essa é a grande pergunta. Para você ter as respostas certas, você precisa fazer as perguntas certas. Senão você não terá as respostas certas. Essa talvez seja uma das mais importantes. Você não é um acidente. E aí eu lhe pergunto, mais uma vez, eu vou insistir com você,
para que é que você serve? Mas vamos em frente. O terceiro passo é que a sua vida deve ser dirigida por Deus. Porque se você existe para adorar a Deus, você não deve guiar a sua vida pelos seus próprios interesses, e sim guiá-la pelos interesses de Deus. Guiar, dirigir. Se você for a qualquer dicionário, você verá que isso normalmente é associado ao controle de um veículo, seja terrestre, aquático, aéreo, um veículo, qualquer objeto que se mova, ele precisa ser guiado, ele precisa ser dirigido, ele precisa ser controlado. Você não é um objeto descontrolado na vida. Você tem que ter controle. Você tem que ser dirigido por algo. Quem é que dirige a sua vida? São os seus desejos, as suas paixões que dirigem a sua vida? Que controlam a sua vida? Ou é a vontade de Deus? Você tem que parar para se perguntar isso. Quem é que está dirigindo, controlando, orientando a minha vida? Muita gente é dirigido pela culpa, pelo rancor, pelo medo, pelo materialismo, pela necessidade de aprovação. Um dos maiores problemas psicológicos atuais é a baixa autoestima. E aí a pessoa vive para que os outros reconheçam o seu valor. Gente, Deus te ama. Filho dele, o unigênito, Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado com Deus. Você não precisa da aprovação de ninguém. Deus já te aprovou. Isso não é autoajuda. Eu sei que muito de autoajuda tem a ver com isso, mas eles copiaram da Bíblia, tá? É porque Deus não cobra copyright. O Rick Warren pode cobrar, então eu não vou mandar nada, já falei. O que é que controla a sua vida? Gente, seja controlado pela vontade de Deus. Se você for controlado pela vontade de Deus, você terá uma série de vantagens. Por exemplo, primeira vantagem, se você for controlado, portanto, se você conhecer o propósito de Deus na sua vida, a sua vida vai passar a fazer sentido. Eu existo para isso. Agora está começando a fazer sentido. Uau, é isso aí. A vida passa a fazer sentido. Mas se eu sou controlado pelos meus desejos, ou pela minha culpa, ou pelo meu medo, eu não vou conseguir entender o sentido da minha vida. Então, primeira grande vantagem de você ser dirigido pelos propósitos de Deus é conhecer o propósito de Deus na sua vida. A maior desgraça que pode existir na vida de alguém não é morrer, mas é viver sem sentido. E, gente, uma vida sem sentido, ela é um prenúncio da morte. Viktor Frankl, um austríaco, judeu étnico, não era um judeu religioso, era um judeu étnico. Lá nos anos 40, ele foi o precursor da assim chamada terceira escola psicanalítica de Viena. Primeira de Freud, segunda de Adler, terceira de Frankl. Frankl foi preso num campo de concentração. A família dele toda morreu. Ele sobreviveu. E ele usou a experiência dele no campo de concentração para escrever um livro chamado Em Busca de Sentido. Eu poderia estar usando esse livro na campanha, ao invés do livro do Rick Warren, mas eu acho melhor usar o livro do pastor Batista. Já tinha uma igreja batista, né? Mas o livro do Viktor Frankl eu recomendo, muito bom, muito bom. E ele comenta no livro que viu pessoas definharem e morrerem no campo de concentração em poucas semanas, enquanto que outras resistiram até o final. As condições eram as mesmas, era o mesmo abuso, era a mesma falta de comida, era a mesma tortura, mesmo trabalho forçado, as condições eram as mesmas, porque uns sobreviveram e outros não. Em muitos casos, era justamente aquela busca por sentido. Não, a minha vida vai fazer um sentido, eu vou sobreviver a isso. E isso não é força do pensamento positivo,
Não é isso não. É porque quando a vida perde o sentido, para que continuar vivendo? A pessoa se entrega, a pessoa se deixa morrer. E depois, já libertado do campo de concentração, já um grande psicanalista, ele ajudou a fazer análise dos resultados de prisioneiros de guerra americanos em campos de prisioneiros dos vietnamitas. E lá acontecia a mesma coisa. Alguns soldados, caras fortes, excelente estado físico, mental, não aguentavam. Rapidamente morriam. Outros suportavam e iam até o final. A vida tem que fazer um sentido. Não desista, mesmo quando as circunstâncias forem as mais terríveis, como um campo de concentração lá do Viktor Frankl, ou como um campo de prisioneiros lá do Vietnã. Não desista. Imagine-se como um membro da tribo de Judá, que estava lá em Jerusalém, vivendo debaixo das promessas de Deus, que lhe protegeria dos inimigos. E de repente Jerusalém é invadida e saqueada. E você é acorrentado para ser levado embora para a Babilônia, para ser escravo na Babilônia. A vida perdeu o sentido, mas como? Deus não prometeu proteger Jerusalém? Sim, mas ele avisou, né? Vocês estão se afastando de mim, vocês não estão cumprindo a parte de vocês no nosso acordo, na nossa aliança. Gente, atenção, gente. Toma vergonha na cara. Estou avisando, tem um monte de profeta vindo avisar. O profeta chegava para avisar, matavam o profeta. Aliás, o profeta Jeremias, se você ler o livro do profeta Jeremias, você verá um monte de avisos, Jeremias avisando. Teve uma hora que ele avisou, ele encheu tanto a paciência, pensei que eu posso falar outra coisa, né? Ele encheu tanto a paciência daquelas pessoas, que o camarada, daqueles que ficam ali em volta do rei, né? Fazendo gracinha para o rei soltar um dinheirinho para ele, o cara pegou uma pedra e bateu na boca de Jeremias, quebrou os dentes de Jeremias. Ou você acha que ser profeta de Deus é fácil? Normalmente não. Normalmente não. Cuidado com aqueles que se dizem profetas do Senhor, como se aquilo fosse um poder de status. Jeremias era um profeta do Senhor, não tinha status nenhum. Mas quando os seus irmãos estavam sendo levados cativos para a Babilônia, porque os babilônicos não levaram todo mundo, eles deixaram alguns na terra. Alguns foram levados, outros ficaram. Os que ficaram deveriam tomar conta de tudo, não tomaram, os babilônicos voltaram e aí foi terra arrasada. Mas para aqueles que estavam sendo levados, vejam só o que Jeremias falou. Se você quiser abrir sua Bíblia, capítulo 29, versículo 11. Mas eu vou ler para você. Ele disse assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos, aqueles planos que existem desde antes da fundação do mundo. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Gente, ele estava falando isso para escravos. Escravos, pessoas que estavam com correntes, sendo levadas como cativos, prisioneiros de guerra. Nós não pertencemos a essa terra, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos peregrinos, estamos numa jornada para um mundo que não nos pertence. Jesus disse claramente: esse reino não é meu reino não é desse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo, nós estamos aqui a caminho, talvez até como prisioneiros de guerra. Tem uma guerra espiritual acontecendo e a gente está no meio dela. Efeito colateral, dano colateral. Mas nós, mesmo vivendo em tempos sombrios, como aqueles exilados sendo levados cativos para a Babilônia, precisamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós, que é o mesmo que disse para eles, nessas mesmas circunstâncias terríveis.
A vontade de Deus não é causar dano, por mais que tenha acontecido, né, um dano terrível ali naquela região. A vontade de Deus é nos fazer prosperar, de nos dar esperança e um futuro. E o futuro maior não é nessa terra. O futuro maior é na eternidade, quando esta cabana acabar e nós formos para um outro lugar. E por falar em eternidade, temos aqui mais alguns, antes de falarmos de eternidade, nós temos aqui mais algumas vantagens em conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida. Quando o conhecemos, a nossa vida fica simplificada, é direcionada, é estimulada, e aí sim, nós nos preparamos para a eternidade. Que este é o quarto passo. Você foi criado para ser eterno. Salomão, 1000 anos antes de Cristo, disse lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem, no seu coraçãozinho aí, o anseio pela eternidade. Qual é o ser humano que quer morrer? Que quer deixar de existir? Qual é o ser humano que não quer deixar um legado, a sua marca na terra? Escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore? O legado que nós temos a deixar não é esse. O que fala da nossa eternidade não é aquilo que acontece aqui. Mas nós não conseguimos compreender inteiramente o que ele faz. Gente, quem falou isso foi Salomão, o homem mais sábio, o homem que recebeu de Deus a maior sabedoria de toda a história humana. Se ele não entendia plenamente os desígnios de Deus, quem dera eu, você, a gente não vai entender. Então não estamos aqui para entender o que Deus quer. Nós estamos aqui para buscar o que Ele quer que a gente faça. Por que Ele está fazendo daquele jeito? Aí a gente vai ter que perguntar quando chegar lá. Aqui a gente não vai saber. Gente, é mais ou menos como aconteceu com Jó. Lembram de Jó? A vida de Jó não fazia mais sentido nenhum, porque ele vivia numa realidade em que as pessoas que faziam tudo certo, acreditava-se que elas prosperariam. E se alguma coisa estava dando errado na vida de alguém, é porque esse alguém estava fazendo alguma coisa errada. Essa lógica de causa e efeito era a lógica do tempo que Jó vivia. Tanto era assim que os amigos de Jó ficaram acusando Jó de algum pecado oculto, dizendo que Deus só tinha pesado a mão em cima dele porque culpa no cartório ele certamente tinha, porque Deus não é injusto. E realmente Deus não é injusto, mas Jó foi pego no meio de uma guerra cósmica. Efeito dano colateral. E ele queria entender o que estava acontecendo com ele. E Deus não explicou. Deus não explicou. Apenas perguntou para ele, né, aquela coisa que Jesus fazia também. Fazia uma pergunta para Jesus, Jesus respondia com outra pergunta. Detesto isso. Se eu estou perguntando, eu quero resposta, não quero outra pergunta. Pô, vai ser socrático assim lá na academia, não comigo. Mas, infelizmente, Jesus era assim. A pessoa vinha com uma pergunta, ele jogava outra pergunta em cima. Um dia eu aprendo isso. A gente quer saber o sentido da vida. Jó também queria. Olha só o que ele falou no capítulo 7, versículo 16. Os meus dias não fazem sentido. Tudo que me ensinaram está perdido. Me ensinaram que se eu fizesse tudo direitinho, ia dar tudo certo na minha vida. Eu fiz tudo direitinho. E a minha vida virou um caos. Os amigos dele não acreditavam nele, achavam que ele estava fazendo alguma coisa errada. A vida dele não fazia mais sentido. E ele ficou perguntando para Deus. Deus respondeu? Não. Mas a presença de Deus foi o suficiente. A ponto dele dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, estou feliz, estou bem, estou de boa. Alguma coisa mudou nas circunstâncias dele? Nada. Ele continuou sem os filhos, sem os bens, sem a saúde e com os amigos em volta dele só falando bobagem. E a mulher, que ficava lá,
amaldiçoa o seu Deus e morre. Não era nem a sogra, né? Era a mulher mesmo. Normalmente isso é papel da sogra, desculpem a sogra, nada contra, tá? Nada contra. Minha sogra foi ótima, cozinhava maravilhosamente bem, não se metia na nossa vida, isso é fundamental. Atenção, sogras, não se metam na vida, isso é outra história. Gente, nós fomos criados com o anseio da eternidade. Nós queremos ser eternos. E nós seremos. Mas nós seremos eternos como? Essa é a grande questão. Hoje nós estamos aqui, nesses corpos mortais, que já estão definhando, morrendo lentamente. Coisa lúgubre. Mas é um fato, é uma realidade. Um dia todo mundo vai morrer. Mas o teu espírito não vai. A sua essência não vai. Você sabe, no fundo você sabe disso, que você vai viver para sempre. Não aqui nessa terra. Não com transhumanismo. Já ouviram falar? Você ficar enfiando chip para que você viva para sempre. Não vai ser isso não. Jesus volta antes, com certeza. Vejam o que Paulo falou aos Coríntios. Ele estava no final da vida dele. A máquina já estava falhando em todos os sentidos. O avião já estava caindo. E ele disse: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, esse tabernáculo, essa tenda, essa cabana em que nós vivemos hoje, se ela for destruída, e ela será para todos nós, temos da parte de Deus uma casa eterna nos céus. Em troca desse corpo corruptível, receberemos um corpo incorruptível, semelhante ao corpo com que Jesus saiu do túmulo, em que abraçava as pessoas, se deixava tocar, mas comia também. Saía, atravessava portas fechadas. É um corpo diferente do nosso, é parecido, mas não é igual. Na eternidade, nós não seremos fantasminhas flutuando nas nuvens, tocando harpa. Eu creio que nós estaremos glorificando ao Senhor nas bodas do Cordeiro. Essa é uma grande festa. Os vikings não acreditavam no Valhalla. Se você morresse com a espada na mão, você ia viver a eternidade numa grande festa. A Bíblia fala a mesma coisa para a gente. Não precisa morrer com a espada na mão, não. Talvez a Bíblia, né? O importante é que você, ao passar para outra fase desse jogo chamado vida, você o faça reconciliado com Deus. Porque se nessa vida você decidir que quer passar a eternidade com Deus, você passará. Mas se você decidir que não quer, Deus não vai te forçar. Todo mundo conhece João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho unigênito, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Só que quase ninguém fala em João 3,18. Todo aquele que nele crer não está condenado, mas todo aquele que nele não crer já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Gente, dois versículos depois, se não crer, será condenado. Olha, ela está falando de morte, de condenação, de inferno. Vamos lá, para cima, mais para cima. Que coisa mais para cima do que a eternidade com Deus? Então faça a boa escolha. Faça a boa escolha. Nós cremos, nós batistas cremos, que o Senhor envia a sua graça. Como é que é a metáfora? Eis que estou à porta e bato. Essa é a graça de Deus, te chamando para abrir a porta e deixar Ele entrar. Nós cremos dessa maneira. Não são só os escolhidos. Ele já sabe quem vai abrir a porta, mas isso é outra história. O que importa é que
Não fomos criados para o aqui e o agora, fomos criados para a eternidade. Você foi criado para ser eterno. Mas a minha pergunta para você é: onde você quer passar a sua eternidade? Pense nisso. E para concluir, porque eu não tenho como apresentar todos os 7 primeiros passos para você, eu vou pular o passo 5 e o passo 6, que estão no livro, por favor leiam o passo 5 e o passo 6, eu vou pular direto para o 7, mas como eu tenho toque, eu não posso pular do 4 para o 7, então eu vou chamar ele de 5, tá? Mas na verdade é o 7. Não dá, eu não consegui. Eu gosto da coisa simétrica, entendeu? Eu sou daqueles que, se você mexer no meu quadro, eu vou lá e vou ajustar o quadro. Se você provar para mim com um nível que ele estava torto, eu vou dizer para você que é um nível que está errado. O que eu posso fazer? Então, na verdade, aqui é o passo 7. Ah, quer dizer que o 5 e o 6 não são importantes? Claro que são importantes. Leia o livro. Eles antecipam para você, eles levantam a bola para a gente chegar no 7 e cortar, concluindo a resposta do tema de hoje. Afinal de contas, por que é que eu estou aqui? Qual é a razão disso? Qual é a razão para tudo? Ora, Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 4, o Senhor faz tudo com um propósito, com uma razão. E que razão é essa? É aquilo que a gente leu lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6, na verdade no versículo 6. Fomos criados, tudo foi criado para a glória de Deus. Olha só o Salmo 19. Os céus, vamos ler juntos, Salmo 19? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Essa é a razão de todas as coisas. Glorificar a Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que cremos, em tudo o que pensamos. A glória de Deus está ao redor de nós, em todo o universo. Somente 2 criações de Deus falham em adorá-lo: os anjos caídos e os homens teimosos. E mulheres teimosas também, né? Seres humanos teimosos. Se a razão de tudo está em glorificar a Deus, eu lhe pergunto: como você glorifica a Deus? Cantando, oba! Sim, claro que sim, mas não apenas isso. Resposta está certa, mas está incompleta. Precisamos glorificar a Deus, reconhecendo as coisas que Ele faz para Ele em adoração, com cânticos, com nossa gratidão, sim, claro, mas tem mais do que isso. Nós glorificamos a Deus quando amamos as outras pessoas. Quando agimos para com os outros como queremos e pedimos que Deus haja conosco. Adoramos também ao Senhor, glorificamos também ao Senhor quando nos esforçamos para nos tornar parecidos com Ele. Ué, mas como é que eu posso ser parecido com Deus se Ele é invisível? Ué, nós não lemos o versículo que diz que Jesus é a imagem do Deus invisível? Então nós nos tornamos parecidos com Deus quando nos tornamos ou buscamos nos tornar parecidos com Jesus. O nome disso é discipulado. Nós glorificamos a Deus quando servimos aos outros com os nossos dons. Deus nos capacita, Deus nos dá dons, experiências, para que nós possamos servir aos outros. E, finalmente, nós glorificamos a Deus quando nós anunciamos as maravilhas dEle, as coisas que Ele faz por nós,
para outras pessoas. Nós assim também estamos glorificando a Deus. E esses são os 5 propósitos, os 5 temas que teremos nas próximas 5 semanas. O tema dessa semana, aqui colocado hoje, que abrange os 7 primeiros capítulos do livro, as 7 primeiras devocionais, afinal de contas, por que estou aqui? E os próximos, nós falaremos sobre os 5 propósitos de Deus: a adoração, a comunhão, o serviço, o discipulado, crescimento e o evangelismo, missões, enunciar quem Deus é. Cada domingo focaremos num tema diferente. Cada semana de devocionais, um dos temas diferentes. E ao final dessa jornada, descobriremos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E ao fazê-lo, também descobriremos qual é o sentido dela.